Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui na estreia do podcast ao vivo no Porto, na FNAC de Santa Catarina, com uma comunidade de mães da qual eu me orgulho e da qual eu honro muito, não é? Porque é tão bonito podermos viver esta fase de maternidade, parentalidade em comunidade, e muitas vezes é isso que nos falta também para alavancar a nossa expansão interior e pôr cá para fora também os desafios da parentalidade e que todos passamos. Então hoje vamos falar sobre lidar com as emoções, e para isso trouxe um convidado muito especial, que eu também agradeço imenso a tua presença, Pedro Vieira, aqui connosco hoje na FNAC. Obrigado pelo convite, contente de estar cá. Muito obrigada, Pedro, e por trazeres tão bem estes temas da inteligência emocional, de lidar com as emoções, e sem dúvida que a parentalidade é a escola que nos põe aqui a fervilhar com muita coisa cá dentro, não é? Então tu trazes tão bem esse lugar de o que é que nós podemos trabalhar em nós, na nossa inteligência emocional, para evitar explosões emocionais, sem evitar o conflito, porque o conflito na parentalidade e na vida, no fundo, não é? A parentalidade é uma expressão de muita coisa que acontece na vida, não é? Então, como é que nós podemos aprofundar este caminho de lidar com as nossas emoções, de utilizar a inteligência emocional a favor da parentalidade consciente que nós queremos exercer? É isso. É um dos dois grandes cursos de desenvolvimento pessoal que nós temos nesta vida, não é? A parentalidade. O outro é o das relações amorosas. Sim, sim, que por acaso estão juntas, normalmente uma vem com a outra. Sim, não sempre, mas... Não necessariamente. Mas muitas vezes. Mas muitas vezes, sim. São os dois grandes cursos de desenvolvimento pessoal, não é? Sim, sim. E lidar com as emoções. Eu normalmente nem utilizo muito a designação de inteligência emocional, não é? Até porque isso traz consigo um certo aporte técnico. Gosto de explorar isso do ponto de vista da nossa experiência subjetiva de cada um, não é? Nós lidamos com emoções, nós temos emoções, e elas são obviamente muito importantes na nossa experiência. Quando as pessoas falam sobre as emoções, muitas vezes utilizam as emoções para conseguirem definir, descrever, classificar, avaliar a sua experiência de vida, não é? Quando nós estamos a ter boas emoções regularmente, dizemos que estamos bem, não é? E que gostamos daquilo que estamos a vivenciar. E quando temos emoções que são mais difíceis, ou que são mais desafiantes, ou de que nós não gostamos tanto, dizemos que estamos mal. Portanto, quando alguém nos pergunta sobre a nossa parentalidade, não é? Como é que está a correr a aventura da parentalidade, em que é que nós pensamos? Não pensamos nas nossas emoções, como é que nos temos sentido. E é por isso que para algumas pessoas a parentalidade é uma aventura tão difícil, tão dura, com desafios quase inultrapassáveis, que faz até ter a vontade de desistir, e a desistência é muito difícil, tem consequências muito, muito gravosas, não é? O desistir desta aventura. Mas para outras pessoas é a melhor das aventuras, é tão fixe a parentalidade. E acho que isso é, antes de mais, uma reflexão que nós fazemos sobre a qualidade das nossas emoções. Agora, para algumas pessoas isso é mesmo só um observar, não é? As minhas emoções estão a ser difíceis, duras, preferia não as ter. É só uma observação. Para outras pessoas é um pouco mais do que isso, é o início de um projeto pessoal de como é que eu consigo lidar um pouco melhor com isto, como é que eu posso mudar a qualidade das minhas emoções, e como é que eu posso entender um pouco melhor as minhas emoções. Acho que é aí que entra o projeto pessoal. Tu falaste em inteligência emocional, se calhar é isso mesmo, é um projeto pessoal de inteligência emocional, onde a pessoa procura entender, utilizar, mudar, viver melhor as emoções.
E nesse sentido a parentalidade é mesmo fixe, não é? Sim, a parentalidade convida-nos mesmo a ser essas pessoas que conseguem lidar com aqueles desafios quase diários, não é? Nós temos aqui muitas situações de desregulação emocional na parentalidade, porque temos um ser imaturo a nosso cargo para corregularmos, não é? E é muito fácil irmos para a explosão emocional, não é? Principalmente quando não sabemos lidar ou não escolhemos esse projeto pessoal de nos melhorarmos. Sim. E também... E logo à partida acho que somos culturalmente muito condicionados para iniciar o projeto da parentalidade tendo este preconceito, achando que emocionalmente vai ser duro. Fisicamente vai ser duro, mentalmente vai ser duro, não é? Quando as pessoas nos fazem aquelas primeiras perguntas, não é? Tu que tens filhos pequenos, quando as pessoas fazem aquelas primeiras perguntas de como é que está a correr, não é? Há assim um pré-condicionamento de falar das noites mal dormidas, falar das birras, falar do cansaço, e essas coisas todas fazem parte da parentalidade. Mas há coisas muito boas que fazem parte da parentalidade, sabes? E eu não sei se foi para ser do contra, os meus filhos, não, os meus filhos e da minha já, neste momento, já são um pouco maiores, 20, 16 e 13. Já são outros estágios, não é? Já estão num estágio espetacular, mas eu acho que nós ambos, enquanto pais, nos propusemos desde o início que ia ser sempre espetacular. Portanto, nem que fosse para ser do contra. Quando as pessoas me perguntavam, quando eles eram pequenos, eu dizia sempre que está a ser incrível, está a ser espetacular. Porque sendo que também incluía algumas coisas que eram uma chatice, não é? Às vezes descansar menos ou passar a ter uma logística completamente diferente. Mas isso tinha sido por escolha, não é? Isso foi um convite que nós fizemos a nós próprios de nos metermos nessa aventura. E, portanto, eu acho que comecei também a condicionar positivamente para me focar nas coisas que são realmente incríveis, insubstituíveis na parentalidade, e ir fazendo uma proposta porque foi uma coisa que sempre me irritou imenso, quando eu dizia, está a correr bem, está a ser incrível, é tão bom ter filhos pequenos, as coisas todas que nós vivemos, e eu começava a receber um outro tipo de condicionamento, que é, vais ver que isso passa depois quando chegar à adolescência. E acho que tanto eu como a minha nos preparamos para a adolescência vai ser ainda melhor. E é ainda melhor. Portanto, foi fixe desde o início e agora está a ser ainda melhor. Que inspirador, é assim, senão estamos todos à espera de ter adolescentes incríveis, eu não sei. Mas eu acho que não precisamos de estar à espera de ter adolescentes incríveis, até porque isso, não é? A expectativa é a raiz de sofrimento, sim. Mas também não precisamos do contrário. E, nomeadamente, eu acho que é uma coisa que para ti faz muito sentido. O mais importante é nós alimentarmos a qualidade das nossas relações. E quando nós chegamos a momentos, nós também fomos adolescentes, não é? E sabemos que há uma série de coisas que crescem em nós, que começam a habitar em nós quando chegamos à adolescência, que podem ser desafiantes do ponto de vista da relação que temos com os nossos pais. Mas mediante a qualidade da relação que está estabelecida nesse momento, esses desafios vão ser sempre balizados por aquilo que já está construído. Eu acho que há muitas pessoas que não constroem a relação, tentam ter uma relação que é muito unidirecional, que é eu sou o adulto, eu mando, eu é que sei, e depois quando chega uma altura em que essa conversa já não cola, a relação fica muito desafiante. Mas se nós construímos uma relação diferente, uma relação de cooperação com eles desde pequenos, nesses momentos mais desafiantes vamos continuar a ter a qualidade da relação intacta, ou ela pode às vezes ser um bocadinho desafiante e muda, claro, mas eu acho que a base que nós construímos vai servir para balizar a importância e a intensidade desses desafios. É claro que isto é sempre um pouco difícil falar sobre isto, porque eu tenho 3 filhos, mas tenho 3, não tenho centenas, não tenho milhares, portanto também nós podemos estar, cada um de nós, simplesmente a viver o acaso de ter crianças que se transformam em adolescentes espetaculares ou não é? Mas acreditando um pouco no trabalho, sobretudo, não é? A minha companheira, a minha, estimulou-me sempre muito e desafiou-me muito com os conceitos daquilo que ela chama de parentalidade consciente. Acho que fui ser muito estimulado a apostar na qualidade da relação. E agora, de certa forma, posso ter os frutos também daquilo que foi plantado na infância. Os frutos, sim, não sim, é? Como se a adolescência também fosse
realmente ver na prática o tipo de vínculo que foi nutrido no início de vida, onde ainda fica um bocadinho dissipado no meio daquela dependência, mas quando eles começam a ser mais independentes, começa-se a revelar então o que estava por baixo dessa dependência, não é? Sim. E que imagino que seja depois também isto irá acontecer nos próximos estágios, não é? Porque eu fui-me sempre, não sei se me antecipei um pouco no tempo, mas quando eles eram pequenos, para além daquela relação que estava a acontecer naquele momento e que eu procurei viver com intensidade, não é? Eu imaginava um dia mais tarde vou ter saudades de quando eles eram pequenos. Tenho às vezes, não muitas. Mas fui sempre imaginando como é que será esta criança quando for adolescente, mas também como é que será este adolescente quando for adulto. Como é que será esta criança que vai ser adolescente quando for pai ou mãe, não é? E isso é uma coisa que eu fui sempre imaginando e que continuo a imaginar. A relação que eu tenho com os meus filhos agora, ela de certa forma também são novas sementes. Aquilo que é introduzido na relação agora são sementes para aquilo que vai ser a relação que eu vou ter com eles quando tiver 60 ou 70 ou 80 ou 90 anos, não é? Porque a relação perdura. E eu acho que nós às vezes pensamos pouco sobre isso. Focamos-nos muito, há assim um condicionamento muito forte para prepararmos os nossos filhos para eles terem sucesso, para terem sucesso profissional, para terem sucesso académico, mas eu acho que o mais interessante é prepará-los ou ajudá-los para eles terem sucesso emocional. E isso começa na relação que eles têm connosco, não é? E eu imagino, não sei se isto é assim um bocado utópico, sabe? Eu às vezes venho-me a pensar como é que será quando eu tiver 80 anos ou 90 anos, como é que será a relação que eu vou ter com os meus filhos nessa altura, porque acredito que nessa altura vão ser as relações mais importantes que eu vou poder alimentar, e sem ter acesso a uma série de coisas que eu ainda tenho hoje, pelo menos com 2 dos nossos 3 filhos, porque moram em casa, né? A nossa filha não só não mora em casa, como nem sequer mora em Portugal, mas com os que estão em casa eu ainda tenho um acesso muito próximo, que eu sei que vai obviamente diminuir nos próximos anos, quando eles forem estudar e saírem de casa. E como é que será a relação com esse acesso diminuto, não é? Incrível. Será que vai ser uma relação de pegar no telefone e dizer não me ligas nenhuma, já não queres saber do teu pai? Ou vai ser uma relação fixe em que eles tenham vontade de estar comigo, tenham vontade de passar tempo comigo e sobretudo tenham vontade de partilhar a vida deles comigo, aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem, porque era isso que eu gostava. Aí é que eu acho que me ia sentir que isto está a correr bem. Sim. E aí traz uma coisa muito interessante que é o longo prazo que é a parentalidade, não é? Nós às vezes achamos que eu não estou a educar bem porque ela porta-se tão mal, ou eu estou a ser uma mamãe porque ela porta-se tão mal, não é? Nós às vezes pomos tanto esse foco no comportamento da criança e se mete em causa os pais que somos, mas a parentalidade é sempre aquele projeto a longo prazo, vamos ver isso na relação que eles vão ter connosco quando a dependência acabar, lá está, quando já não está em casa, como é que ficou aquilo que era... Ou deixa de haver dependência física e financeira, não é? Exatamente. Como é que será? Então essa é uma pergunta que eu sinto que já deixa aqui muito para refletirmos desse longo prazo que é o projeto da parentalidade. Sim, porque nós todos temos a Mia, quando fala sobre parentalidade, ela às vezes, nem todos nós somos pais, mas todos somos obrigatoriamente filhos. Exatamente. E tivemos provavelmente experiências muito diferentes enquanto filhos. Para uns a experiência foi muito próxima, foi intensa, para outros pode ter sido muito afastada, há pessoas que nem sequer tiveram a possibilidade de conviver com os seus pais, há pessoas que cresceram em ambientes muito saudáveis e muito amorosos, ou outras que nasceram e cresceram em ambientes muito duros. Mas nós temos essa experiência, não é? E às vezes eu acho interessante como a dificuldade que às vezes temos em projetar essa experiência para as nossas relações, onde agora ocupamos o papel de pai, não é? E às vezes ou fazemos coisas que fizeram connosco e que obviamente não funcionaram bem, não é? Ou alimentamos estes preconceitos sem os questionar. Acho que é mesmo a viagem, é a aventura da parentalidade, é o curso de desenvolvimento pessoal. É o curso mesmo. Tem muitas perguntas. Sim, e eu recordo-me de te ouvir falar ou li algo sobre que te escrevias sobre ressignificar, não é? E aqui nós estamos a
como dizias, esse padrão que nós muitas vezes repetimos, ou que fizeram comigo e eu inconscientemente já estou a fazer com os meus filhos, ou como é que eu vivi a minha infância e como é que eu estou a viver a minha parentalidade, não é? E aí vem muito esta conversa do ressignificar, dar um novo significado à nossa história também para podermos escrever agora a dos nossos filhos, ou pelo menos do início dos nossos filhos, da forma mais consciente que nós escolhemos, não é? Mas tu falavas desses dois bicos, não é, de ressignificação, não é? Então, se quiseres trazer aqui, qual é que é a tua percepção sobre esse processo também que tanto se fala a nível terapêutico e de desenvolvimento pessoal, de ressignificar uma experiência passada dolorosa para quem teve uma infância com feridas mais profundas e que agora quer uma parentalidade exercida com mais consciência? Eu acho que uma das lutas que eu tenho com o conceito da ressignificação, não é? É que ele às vezes é utilizado para tu transformares aquilo que foi inicialmente uma experiência má ou dolorosa numa coisa da qual tu possas retirar aprendizagens e que se transforme numa coisa boa, não é? Muitas pessoas acabam, em relação a acontecimentos duros da sua infância, da sua adolescência, acabam até por dizer foi a melhor coisa que me aconteceu. E eu acho que essa ressignificação às vezes é emocionalmente violenta, porque é negar uma parte em nós que está obviamente em sofrimento e está triste e foi violentada, sobretudo em momentos da nossa vida onde nós não tínhamos escolha, onde não tínhamos grande escape, não tínhamos recursos para podermos viver aquilo de uma forma saudável. E às vezes eu noto nas pessoas com quem trabalho que esta busca pela ressignificação, dizer ainda bem que isto me aconteceu, ainda bem que me bateram porque eu assim não vou bater nos meus filhos, que às vezes isto é um pouco duro. Eu acho que eu prefiro que nós consigamos aceitar as coisas que nos aconteceram porque aconteceram, não vale a pena negá-las, mas também aceitar que podem ter sido duras e de que não gostamos e que se pudéssemos voltar atrás iríamos tentar evitá-las. Mas acho que esse ponto de partida é mais saudável do que ressignificar. Eu às vezes até utilizo a expressão da ressignificação à bruta, sabes? Que é quase nem quero entrar lá, então digo, ainda bem, tudo o que me aconteceu foi perfeito porque me trouxe até aqui. Quando isso não é, nem sequer é honesto, porque internamente uma grande parte do meu sistema nunca vai aceitar isto, nunca vai aceitar que ainda bem que isto me aconteceu. Acho que é mais saudável a aceitação de que isto aconteceu e eu não gostei e tem uma série de consequências, e uma delas é que eu também posso aprender com isto e também posso fazer escolhas com base nesta experiência que não quero agora replicar. Talvez aí seja ainda bem que aprendi, não é ainda bem que aquilo me aconteceu, mas ainda bem que eu consegui aprender algo com aquilo que me aconteceu, mas se eu pudesse evitar, evitava. Certo, não é? Certo. É por isso que eu acho que isto é assim, se calhar talvez um pouco mais técnico em relação aqui à discussão do que é realmente a ressignificação, mas a ressignificação originalmente, enquanto técnica, que começou a ser desenvolvida em várias terapias e que eu aprendi assim dentro do âmbito da programação neurolinguística, mas como uma apropriação de uma técnica que já existia noutras abordagens terapêuticas. A ressignificar é dar um novo significado, mas não implica anular o significado original. Não é? Quando nós dizemos, esta é uma porcaria, okay? A ressignificação é dizer, ok, para além deste significado que eu estou a dar a isto, que outros significados pode ter? E depois suster os vários significados em simultâneo. Não é negar o significado original e substituí-lo por outro. E eu acho que isto aqui é um detalhe, é uma subtileza que faz uma diferença incrível. E às vezes acho que as pessoas com a ânsia de se libertarem de uma coisa que é dura e que dói, não é? Aceitam a proposta de ainda bem que me aconteceu, não é? Que bom, foi a melhor coisa que me aconteceu. E há um lado de nós que é muito violentado por esta ideia, que pelo menos é assim que eu sinto, e quando eu exploro isto com os meus clientes de coaching, quando chegamos a conversas deste género, eu noto que esta ressignificação às vezes é um pouco violenta. Tende a ser mais interessante o contemplar a possibilidade de isto ter vários significados em simultâneo. Não é? Porque uma mesma coisa pode ter vários significados que não necessitam de ser alternativos, eles podem existir em simultâneo. Há coisas na nossa vida que são simultaneamente boas e más. Não é? Nem tudo na parentalidade é maravilhoso. É bom e também é mau, às vezes. Não é? Nós temos esta capacidade de suster vários significados em simultâneo. Sim. E aí contornar um bocadinho esta nossa...
esta nossa direção de é tudo certo ou errado, é tudo Sim, bom ou mau, sim. e nessa dualidade Ou é ou não é, sim. sustentar os dois lados, não é? E aí também é saber lidar com as emoções, porque por um lado eu sinto isto e ainda assim eu sinto isto, e esta inteligência emocional, se queiramos chamar assim, também é o saber sustentar diferentes coisas aparentemente opostas, mas que talvez sejam tudo aquilo que eu sou, não é? E aí é sustentar tudo aquilo que eu sou e que é tão difícil para algumas pessoas, principalmente quando estamos muito focados no, ok, isto é bom, isto é mau, tem de ser uma coisa ou tem de ser outra, não é? E aí também amplia a nossa... É como se nós tivéssemos de abraçar algo maior, não é? Dentro de nós, mas que também nos devolve uma certa inteireza pessoal, não é? De, ok, eu posso ter passado por esta experiência e sinto aparentemente esses opostos, não é? Mas que podem nem ser assim tão opostos, podem ser complementares ou quer que as pessoas queiram chamar, não é? E eu acho que isso é uma coisa que nós podemos inclusivamente trazer muito para as nossas relações parentais, porque quando nós, em relação a um acontecimento qualquer, quando nós perguntamos aos nossos filhos, não é? Como é que te sentes em relação a isso? É normal que inicialmente surja uma descrição talvez daquilo que é mais forte. Estou muito feliz. Mas nós podemos perguntar, e que mais? Porque isso é ajudar a criança a lidar com o facto de que, em relação à maior parte das coisas da sua vida, ela vai sentir várias coisas em simultâneo, porque as coisas têm vários significados, não é? E, por exemplo, a criança ir começando a ganhar o hábito de dizer, olha, estou contente e também estou com um pouco de medo, ou estou entusiasmado, mas também tenho aqui uma certa frustração, ou fiquei contente por o meu amigo ter conseguido aquilo, mas também senti um pouco de inveja. Começar a trazer aqui um bocadinho mais de profundidade às nossas emoções, que é, no fundo, começar a fazermos o convite de explorar um pouco mais aquilo que tu estás a sentir. E nós sabemos que as pessoas que sabem mais e falam mais sobre emoções e têm mais treino para fazê-lo, muitas vezes falam-nos do facto do nosso vocabulário emocional tender a ser muito limitado. A maior parte das pessoas usam meia dúzia de palavras para descrever o seu estado emocional, não é? Quando não é só estou bem. Estou bem, quando não é, ou estou mais ou menos, ou estou feliz, estou contente, estou triste, estou decepcionado, mas quando nós começamos a refletir mais e a dar mais espaço àquilo que está a acontecer em nós percebemos que os nossos estados emocionais, que eles são muito ricos, não é? Eles têm subtilezas, o estar triste, há dezenas de formas diferentes de sentir o estado de tristeza, e quando nós começamos a dar um bocadinho de vocabulário a isto, às vezes com palavras que são aquelas que nós normalmente utilizamos para designar estados emocionais, mas outras que podem ser só mais metáforas, não é? Olha, estou-me a sentir triste como, não é? Como uma nuvem que está sozinha no céu sem mais nenhuma nuvem. Nós começamos a dar assim um bocadinho de profundidade e começamos a aprender a manifestar um pouco melhor aquilo que está a acontecer connosco. E eu acho que isso é tão interessante, porque é uma das dificuldades. Eu trabalho com adultos, não trabalho com crianças, não é? Profissionalmente trabalho com adultos, sobretudo no mundo do desempenho, da performance, não é? Eu trabalho como coach, sobretudo com CEOs de empresas e com atletas de alta competição. E o desafio às vezes é dar espaço e dar palavras, dar vocabulário àquela que é a experiência interna de cada um. E quando isto é estimulado desde pequeno é bastante mais fácil. Né? Sim, e aí é mesmo essa capacidade de lidar com tudo aquilo que vem e que muitos significados que uma experiência pode ter, não é? Como tu dizias, e acho que essa pergunta de que mais, eu acho que é para todos levarmos, não só para quem trabalha também como coaches e com adultos, mas também quem é pai e mãe e quer aprofundar essa relação, porque quando o outro também nos vê nesse questionamento de mostra-me mais de ti, para além disso o que é que está aí, não é? Nós também, essas camadas que vamos aprofundando nas nossas emoções, também é na relação que também a relação está a ser aprofundada com isso, porque quanto mais longe nós vamos nas nossas emoções,
mais longe nós vamos também nas nossas relações, não é? A relação é essa porta de entrada para nós nos conhecermos e para nós vermos quanta coisa eu sinto, quanta contigo, com esta experiência, não é? Então eu sinto que esse é um excelente mote para este objetivo que os pais têm de aprofundar a relação com os filhos, que acho que é um objetivo muito saudável de, lá está, para no final sentirmos que conhecemos os nossos filhos, certo. Não é? Isso nós, em muitas abordagens, propõe-se que o nosso grande desejo, o nosso desejo mais íntimo é de podermos sermos vistos e reconhecidos por aquilo que realmente somos. E o grande paradoxo que eu vejo muitos de nós adultos a vivermos é termos esse desejo íntimo, sermos vistos e reconhecidos como realmente somos, ao mesmo tempo que fazemos muita coisa para ocultar aquilo que realmente somos, porque temos medo de sermos vistos e reconhecidos. É um paradoxo brutal, que é nós negamos a possibilidade de recebermos aquilo que nós mais ambicionamos. E nós podemos começar os nossos filhos, em princípio, quando forem adultos, também vão lidar com este paradoxo, não é? Porque nós começamos a perceber ao fim de algum tempo que a criança, por aprendizagens que faz connosco e por aprendizagens que faz com outras pessoas, começa a ocultar, começa a viver o seu mundo interno, que é, eu não posso dizer tudo o que estou a pensar, eu não posso verbalizar todas as minhas necessidades, eu não posso falar todos os meus sentimentos, porque há uns que não são aceitos, ou são julgados, ou fazem com que as outras pessoas pensem coisas mais sobre mim. Então começa a haver assim uma certa ocultação. E eu acho que um dos papéis que nós, enquanto pais mais conscientes, podemos assumir é de ajudar, através da conversa, da pergunta e do exemplo, ajudar a criança a ter a convivência mais saudável que conseguir com o seu mundo interior e aprender a trazê-lo para fora de uma forma que também seja empática e seja também agradável para as outras pessoas, não precisa de vir tudo cá para fora à bruta, mas que aprenda a manifestar aquilo que está a acontecer em si, porque senão depois, mais tarde, vai ter extrema dificuldade em fazê-lo, porque conforme estes mecanismos ficam cada vez mais densos, cada vez é mais difícil nós desfazermos. Sim, que se sintam guiados a tocar nesse ponto oculto, porque vamos sempre ter como falavas desse paradoxo, vamos ter sempre essa ânsia inconsciente de ocultar alguma coisa para sermos mais amados naquilo que achamos que o outro vai amar, não é? Mas que eles se sintam guiados a ir nessa viagem do oculto e que não se torne assim tão oculto para eles próprios, ou seja, eu sei que há uma coisa em mim que se calhar eu não estou à vontade para expor e por isso disfarço mais, não é? E isso é natural, faz parte da convivência nos diferentes contextos, como tu dizias, não vamos estar aqui a expor tudo em todos os contextos, mas realmente que eles se sintam guiados para que seja familiar deles próprios aquele lugar mais oculto, mas que eles sabem que no seu íntimo eles podem ir lá ver algumas coisas e não fiquem assim tão desconhecidos de si próprios, não é? Então eu sinto que é muito sermos esse exemplo ou esse espaço onde eles podem ir tocar nesse lado oculto, que vai sempre ser criado, não é? As máscaras, esse lado que nós queremos esconder vai sempre ser criado, mas que não fique distante de nós próprios, ou seja, eu sei que tenho este lado e eu estou segura para ir lá tocar na medida do contexto onde eu estou, terapêutico, familiar, não é? Então como pais sinto que é muito esse nosso papel. Criar esse espaço seguro, não é? Eu há uns dias estava a ter uma conversa com uma grande amiga minha, mais ou menos um pouco mais jovem do que eu, mas com 40 e tal anos, e ela estava a falar sobre a relação que tem com os pais e em determinado momento disse: os meus pais não fazem a mínima ideia de quem eu sou, não fazem a mínima ideia do que eu penso e do que eu sinto. E ela, com algum pesar, acabou por dizer: eu acho que os meus pais daqui a algum tempo vão falecer sem nunca me terem conhecido. Aquilo tocou muito, sabes, porque eu estava a pensar que isto se calhar quase que me apropriar daquilo como um objetivo para mim, sabes? Eu de conseguir e de contribuir para que os meus filhos, quando estiverem na idade adulta, que se alguém lhes perguntar, eles dizem: não, o meu pai sabe quem eu sou, o meu pai não precisa de saber todos os detalhes sobre a minha vida, como é óbvio, mas sabe sobre mim, sobre as minhas inseguranças, sobre os meus desejos, sobre aquilo que é importante para mim, aquilo que me assusta,
aquilo em que eu acredito, não é? O meu pai sabe isso. Porquê? Porque conversamos sobre isso e porque eu me sinto suficientemente à vontade para partilhar isto com o meu pai. Isso vai acontecer ou não em função de quê? Em função do espaço seguro que eu criar, da minha capacidade de não julgar, de não querer corrigir, de não querer salvar, só porque alguma coisa é partilhada. Isso às vezes, claro que é difícil, é uma aventura difícil, mas acho que agora estou a levar para aí a minha atenção. Esse só saber receber, não é? Saber receber a informação que os nossos filhos nos estão a dar, sem nós queremos logo devolver a uma solução, ou eles sentirem que somos essa pessoa que os escuta, não é? A minha primeira filha trouxe-me imenso isso, de quando eu a queria resolver, olha, então ela vinha muito chateada com uma coisa que tinha partido, e eu era logo, a mãe vai arranjar, ou não sei o quê, e ela, não vai nada, ou seja, eu comecei a perceber que ela não quer que eu arranje as coisas que ela estraga, ela só quer que eu receba a tristeza dela por aquilo se ter partido, e pronto, eu deixei de dizer que vou arranjar, porque resulta realmente melhor, ela fica mais regulada quando eu só ouço isso, então fez mesmo, senti mesmo também isso na pele, com a direção que os nossos filhos também nos vão dando, não é? Os filhos também nos direcionam, e é tão interessante isso de, no final desta jornada de parentalidade, não é? Será que os meus pais me conheceram? Será que eu abri espaço para os meus filhos se darem a conhecer? E o que é que tu sentes em relação ao nosso filho adulto, não é? Nós já somos filhos adultos. Quando esse espaço não foi criado, porque os nossos pais também não tiveram esse trabalho interno para segurarem isso que é preciso ser segurado, esse espaço que nós falamos, para que essa vulnerabilidade, essa intimidade se crie, não é? Por exemplo, nesse caso da tua amiga, se é algo que ela quer viver, e sinto que todos nós também queremos ser vistos pelos nossos pais, não é? Esta coisa de eu me sentir vista e reconhecida pela grande, que é mãe e pai, não é? Então há uma ânsia dentro de nós, inconsciente, que vai sempre vislumbrar um bocadinho desse momento, não é? Há alguma coisa, por exemplo, nessa tua amiga, que se ela quer sentir que os pais a viram, ou que os pais a conheceram em vida, porque depois vamos muito a esse lugar, de pena, morreram e não me conheceram, morreram e nunca me deram um abraço, morreram e nunca olhámos nos olhos, não é? Há alguma coisa como filhos adultos que nós possamos fazer, ou como somos os filhos, também, não vou dizer resignar-nos, mas aceitarmos também aquilo que não foi aceito naquela relação, porque também não havia estrutura para o fazer. Olha, eu acho que eu aqui vou recorrer muito às conversas que tenho habitualmente com a Mia sobre este tema no nosso podcast, e as conversas que temos em casa sobre este tema. Eu acho que a Mia tem-me ajudado muito a entender que na relação parental a minha responsabilidade enquanto pai vai ser maior do que a responsabilidade dos meus filhos na relação, e vai ser sempre assim, independentemente da idade. E eu trago isto também para a minha relação enquanto filho, porque eu, claro que estou num ponto diferente, não é? Eu posso, na relação que tenho com os meus pais, eu posso usar as minhas estratégias, posso usar a minha abertura, ou a minha reflexão sobre isto, e procurar mudar alguma coisa na relação com os meus pais. E acho que há muitas coisas que nós podemos fazer, mas também é muito importante partirmos deste espaço de aceitação de que nesta relação eu sou filho. E aqui há uma certa responsabilidade que eu nunca vou poder assumir. Porque se eu quiser assumir a responsabilidade toda também na relação com os meus pais, tem tendência para dar a geneira, até para mim, ao assumir essa responsabilidade. Portanto, com este asterisco, que é muito importante, acho que há coisas que nós podemos fazer, não é? Este podcast tem o apoio de Baumhaus. Chegámos ao Porto e entramos na magnífica casa nobre do século XIX, a Baumhaus. Escolhemos um dos 9 apartamentos de design exclusivo e total conforto para uma estadia em família. E o melhor, tudo estava preparado para a nossa bebê, com um admirável jardim para sentir e respirar a natureza, mesmo no meio da cidade. A Baumhaus é a casa onde a arte, a história e o design se aliam para nos levar numa viagem ao passado e ao futuro, devolvendo-nos sempre ao presente com a magia de cada detalhe.
procuras o lugar perfeito para te reencontrares em casal ou em família? Rende-te à Baumhaus. Os convites da parentalidade consciente são convites que podem ser estendidos a todas as nossas relações, não é? A parentalidade consciente é, antes de mais, um contexto onde nós exploramos relações conscientes, e nós podemos ter relações conscientes com os nossos pais, com os nossos parceiros amorosos, com os nossos amigos, com os nossos chefes, com os nossos clientes, não é? E podemos levar para todas as nossas relações essa consciência, essa reflexão maior sobre quais são as minhas necessidades, quais são as minhas intenções, não é? O que é que eu estou a comunicar, o que é que eu estou a receber. E acho que podemos fazer isso também em relação aos nossos pais. É um projeto muito interessante, acho eu. Sim. E onde é que está essa linha ténue de aceitar que a responsabilidade da profundidade desta relação não é minha em grande parte, porque eu sou a filha, não é? Neste caso estamos a falar como potenciar a nossa relação com os pais, porque isso também se reflete na cura que nós fazemos da nossa infância e como isso depois também se transpõe para a nossa parentalidade. Esta linha ténue entre não assumir a responsabilidade do grande, porque não o sou grande com os meus filhos, não sou grande com os meus pais, então assumir que eu não tenho a responsabilidade do grande, mas que eu também, sendo adulto, tenho responsabilidade, não é? E o que é que... Onde é que está esta linha, não é? Ou como é que as nossas emoções podem dar sinal de que estamos a assumir uma responsabilidade que não é nossa, ou estamos a fazer para que aquela relação se torne mais consciente, sendo que nós, como filhos, temos mais informação na era em que estamos, não é? Como é que tu sentes essa linha ténue que as relações nos convidam sempre a ir sentindo e que as emoções estão aqui para nos dar esses guias? Acho que é só uma aceitação da natureza daquela relação, não é? Eu nesta relação sou filho, é esse o meu espaço e o meu papel. Eu sou muito menos ambicioso no exercício da minha influência em relação aos meus pais. Aliás, se eu procurar responder à pergunta em que direção é que eu quero influenciar os meus pais, a resposta é nenhuma, sabes? Não tenho nenhum projeto de influência. Sim. Enquanto que em relação aos meus filhos há alguns projetos de influência em relação a certas experiências, certas vivências, certos valores. Com os meus pais não. Agora eu posso reconhecer que tenho vontade de mostrar algumas coisas em mim. Não é? Sim. Essa influência em quem eu quero ser nesta relação com os meus pais, não é? Como é que eu me quero sentir na relação com os meus pais? Sim. Isto é da minha responsabilidade inteira. Sim. E eu consigo direcionar isso, como tu dizias. Eu quero direcionar isto para uma relação na gravidez, no parto e no pós-parto, não é? Nesta primeira infância, quero que isto seja fixe, quero que isto seja nutridor, não é? E quando esse lugar da nossa própria infância está ferido em muitas questões, não é? Também podemos direcionar eu quero me sentir um filho diferente, não é? Eu quero me sentir mais em mim nesta relação, não é? Não diretamente para eles, não é? Mas é sobre nós, sobre como eu me quero sentir nas minhas relações de família, não é? Sim. Sendo que isto também, esta conversa, eu posso ter esta conversa num sítio assim um bocadinho de privilégio, sabes? Porque os meus pais criaram um espaço para mim assim, onde eu senti amor incondicional, onde eu senti que, claro que os meus pais ficam contentes quando eu faço certas coisas ou alcanço certas coisas, mas nada muda estruturalmente, sabes? E posso fazer asneiras e portar mal, sabes? E não muda aqui nada estruturalmente, que é isso que eu procuro passar também aos meus filhos, que é eles ou com a escola ou com o desporto, eles são todos muito envolvidos no desporto e todos eles até conseguem ter bons resultados no desporto e destacar-se ou na escola. Eu tento sempre passar essa mensagem de não há nada que tu possas fazer para que eu goste mais de ti, não é? E também não há nada que tu realmente possas fazer para que eu goste menos de ti. Essa parte do gostar está assegurada, tipo, é dado. Sim, Okay? sim. Agora, claro que fico contente quando tu tens certas experiências, ou fico contente quando vejo que tu estás tão contente por ter conseguido isto ou aquilo, isso é bom. E também sinto a tristeza que um dos meus filhos pode sentir em determinado momento da sua vida, quando não consegue o que quer, ou quando está a lidar com alguma frustração, mas isso não tem... Isso não tem, quando eu
paro e digo assim, mas eu gosto mais agora desta pessoa porque ela marcou um golo, ou porque tirou uma da escola, ou porque portou-se muito bem aqui nesta situação. Não, e gosto menos, também não. E eu acho que nós comunicarmos isso aos nossos filhos é das melhores coisas que nós lhes podemos dar. Eu vejo muitos pais a jogarem o jogo mais terrível que existe, que é o de o meu amor, eu dou e tiro em função. Isso é um instrumento de controle que basicamente garante que vamos minar aqui a psique da criança e vamos assegurar já trabalho no futuro para os terapeutas e para essas pessoas todas. E um dos presentes mais fixos que nós lhes podemos dar é isto, é dizer, olha, o meu amor está aqui, é dado, ele já veio veio com a tua existência. Já veio com a tua existência, não é? Isto está garantido. E também podemos fazer esse exame, se isto é mesmo real, ok? Qualquer coisa que o meu filho faça pode criar algum tipo de impacto sobre o meu amor, sim ou não? E é um exame fixe. E talvez a expressão desse amor, porque eu sinto que esse amor estará lá sempre de alguma forma, mas a expressão é que pode ser condicionada muitas vezes. Então talvez eu amo sempre a minha filha, por exemplo, mas quando ela faz alguma coisa, a expressão desse amor pode acionar também as minhas próprias feridas e eu não sei estar disponível para ti se tu fazes isso, ou eu não sei acolher aquilo que tu fazes, e isso faz com que ela sinta que então a minha mãe não me ama, porque não está... Mas depois provavelmente tens um momento de tomada de consciência. Exatamente. Onde vais procurar reparar aquilo. Reparar no sentido de demonstrar da forma mais impactante que tu puderes que, sim, eu fiquei chateado quando tu fizeste isto, mas qual é o impacto disso sobre o amor que eu sinto por ti? Nenhum. Ou, claro que eu fiquei muito contente quando tu fizeste isto, mas qual é o impacto disto sobre o amor que eu sinto por ti? Nenhum. Acho que, claro que vamos encontrando formas de transmitir isto também de acordo com a capacidade cognitiva da criança. Mas acho que é o ir construindo isto. Até que há um momento em que tu vais poder testar, provavelmente um pouco mais tarde, não é? Que é perguntar à criança, ou já como adolescente, ou até eventualmente já como adulto, se ela realmente sente que o amor que tem do pai ou da mãe se é incondicional. E aí tu vais poder observar. E mais uma vez vais ter a oportunidade de reparar alguma coisa que tu sintas que não está a correr da forma que tu querias. Mas e essa reparação das nossas expressões mais... não quer dizer também positivo ou negativo, mas mais distorcidas ou mais coerentes com aquilo que nós queremos fazer, também vamos ter de sustentar essa dualidade e essa ruptura que acontece quando temos essa expressão de amor mais distorcida, porque no fundo é por eu gostar tanto de ti que me magoa tanto aquilo que está a acontecer, não é? E nós pomos esse amor em causa, mas é por amarmos tanto que aquilo também nos dói tanto, não é? Acho que essa expressão é um pouco perigosa. O dói-me e magoa-me por gostar tanto de ti. Ok. Porque quando eu investigo isso em mim, a razão pela qual eu fico chateado ou magoado nunca é por gostar é por causa de outra coisa. É porque não estás aí de encontro a uma expectativa minha, ou não te estás a portar como eu preferia que tu te portasses, ou não estás a lidar com esta situação com a forma como eu gostava que tu lidasses, mas nenhuma dessas coisas tem a ver com eu gostar de ti. Estás a ver? Estamos outra vez a ligar o eu gostar de ti a alguma coisa. Sim. Ainda que seja mais fácil de aceitarmos em relações de indiferença, não é? É mais fácil, ou melhor, num patamar mais superficial, nós conseguimos aceitar... ou melhor, temos menos expectativas de quem temos menos relações, certo. Não é? Nós temos mais expectativas, tendemos a fazer mais expectativas de quem é a minha obra, de quem ou é o meu marido, certo. O meu marido, a minha filha, não é? Nós criamos... Tem a ver com é o meu filho. Exatamente, é a apropriação. É o meu projeto. Exatamente. Ou seja, não tem a ver com o gostar. Tem a ver com achar que aquilo diz alguma coisa sobre mim. Isto são aqui umas propostas que eu estou a fazer. Nem todas as pessoas... Sim. Há pessoas que ficam muito chateadas com isto. Né? Porque há pessoas que acham que esta ideia do amor incondicional e de o verbalizar e demonstrar que conduz a relações muito permissivas, conduz a relações onde as crianças não têm que lutar por... Né? Portanto, isto é uma discussão que eu acho que é assim mesmo muito estrutural, porque eu, enquanto pai,
uma das coisas que eu menos queria era que os meus filhos sentissem que tinham que lutar pelo meu amor. Sabe, se algum deles me dissesse isso, assim, papai, eu acho que tenho que me esforçar tanto para tu gostares de mim, sabe, eu acho que ia ser duro para mim receber essa informação, ia parar e respirar fundo e se calhar ter emoções difíceis e depois ia procurar, ok, o que é que eu posso corrigir aqui, o que é que eu posso mudar, como é que eu posso reparar isto. Mas eu acho que algumas pessoas ficariam contentes com isto, genuinamente contentes, quando diziam, estás a ver, ele ali a esforçar-se para ganhar o meu amor. Por isso é que fazem aqueles jogos com os filhos, fazem o tratamento de silêncio, não falo para ti. Não é? Mas isso também é a pessoa mal amada, no fundo, que está a testar até que ponto é que eu também sou desejado, não é? Até que ponto é que é muito também aquela relação... Sim, está a jogar uns jogos que vêm de uns sítios de um vínculo não muito seguro. São jogos que marcam muito. Porque eu quando eu estou a trabalhar com os meus clientes que são adultos e estão mais numa área de performance, não é? Eu sou economista, não sou psicólogo. Trabalho como coach, sobretudo para ajudar pessoas a alcançarem objetivos, a mudarem alguns hábitos e comportamentos, a comunicarem melhor, portanto, a fazerem coisas que são assim um bocadinho mais terrenas, mais práticas, mais pragmáticas e não tanto a fazer esta profunda busca interior. Só que a forma como nós vivemos os nossos desafios e desenhamos os nossos objetivos está obviamente ligada com estes mecanismos mais profundos. E que eu às vezes reparo, sobretudo até por eu trabalhar tanto neste mundo da alta performance, é que no mundo da alta performance eu encontro pessoas que estão a lutar desesperadamente para serem amadas e reconhecidas. Porque muitas delas não cresceram em ambientes onde o amor é um dado adquirido, elas têm de lutar pelo amor. E algumas pessoas ao perceberem disso dizem assim, uau, então isso é ótimo, então eu vou privar os meus filhos de amor, que é para eles andarem atrás dele e depois se transformarem também em pessoas que vão querer ter muito sucesso e vão fazer mas tudo e mais alguma coisa. É ativar a sobrevivência, não é? É tirar algo visceral e outra pessoa ficar na sobrevivência, e nós não queremos que os nossos filhos estejam na sobrevivência, e muito também daquilo que são os nossos estados de sobrevivência ativados também vem muito dessa escassez do que me faltou na infância, e o derradeiro é a expressão do amor dos pais, não é? Sim. É por isso que eu depois encontro, isto parece quase um clichê, mas tem sido a minha experiência ao longo dos anos, às vezes encontrar pessoas que são socialmente muito respeitadas porque têm muito sucesso, ou como atletas, ou como comunicadores, ou como artistas, ou como políticos, são pessoas que ganham espaço social e nós olhamos de fora e dizemos assim, uau, eu gostava de ter o dinheiro que esta pessoa tem, o reconhecimento que tem, os seguidores que tem, mas é quase um clichê depois fazer a constatação que algumas destas pessoas não vivem emoções muito saudáveis a maior parte do tempo, porque estão constantemente com medo de perder isto, porque elas genuinamente sentem-se amadas quando têm este tipo de resultados, não é? E lá está, entram no tal jogo de o amor que eu recebo é condicional e ele depende de eu estar com a bola na baliza, ele depende de eu conseguir que a minha empresa seja a número 1 no mercado, e isto é muito duro internamente. Não é esse mundo que eu quero para mim, e também não é esse mundo... É um lugar inseguro e de sobrevivência onde nós não sentimos que estamos apropriados daquilo que realmente precisamos. É de falta constante, nem que seja falta potencial, que é agora não me falta, mas a qualquer momento pode passar a faltar. Exatamente, e isso é o que fica impresso nos nossos filhos também quando damos e tiramos aquela tens e não tens, tens-me e não me tens. Estou aqui e não estou aqui, mas se não estás como eu quero, já não estou, não é? Então essa ambivalência, não é, que também se pode traduzir depois no tipo de vínculo, ativa muito esse padrão para a vida toda, não é? Então os padrões da nossa vida também podem ser avaliados nesse sentido de como é que foi esse amor que eu recebi na minha infância, ou como é que foi essa relação com os meus pais, que agora trabalho internamente em mim para mudar esse... Agora tenho essa responsabilidade, como nós falávamos, em mim, de mudar esse meu padrão e poder criar agora outros vínculos diferentes daqui para a frente, não é? Sendo que a minha influência é sempre para a frente comigo e para a frente. Então é mesmo um trabalho incrível de acolhermos em nós todas essas partes daquilo que eu tive, daquilo que me faltou, e como é que isso pode estar ao serviço também daquilo que eu quero fazer de forma mais consciente com os meus filhos, não é? Eu acho que ao longo dos últimos anos
tem aumentado, isto é a minha percepção, tem aumentado o número de pessoas que são mais conscientes na forma como se relacionam com as crianças. Eu diria até que este é um processo que já começou, não é da nossa geração, a geração anterior acho que já começou a ter reflexões sobre isto, porque também começou a ter condições físicas e materiais e de tempo para começar a explorar, não é? Eu acho que se nós recuarmos 3 ou 4 gerações, estas discussões não existiam porque as pessoas não tinham sequer recursos para sequer chegar ao ponto de ter estas reflexões. Estavam demasiado ocupadas a procurar sobreviver. Não é? E eu acho que este é um processo que já está em andamento. As pessoas, quando eu tenho conversas com pessoas no mercado de trabalho, nomeadamente pessoas que estão muito ligadas à contratação em grandes empresas com que eu trabalho, falam muito sobre alterações geracionais que são desafiantes, mas por exemplo, a última geração que entrou no mercado de trabalho já não lida da mesma forma com a ideia do eu dou-te dinheiro e tu fazes isto, já é muito de eu quero cuidar da minha experiência, eu quero cuidar das minhas emoções. Os resultados não são tudo, ou melhor, os resultados talvez sejam tudo, mas são antes de mais os resultados emocionais. Exatamente. Como é que eu me sinto? Exatamente. E há aqui um conflito geracional super interessante. Eu acho que quem se debruça mais sobre isso, não é? Os sociólogos, acho que andam aqui a fazer descobertas muito interessantes e há aqui um conflito geracional. Há uma geração que acredita que o grande resultado é eu safar-me, não é? E depois quem entenda que o grande resultado é eu sentir-me bem, e há uma certa incompreensão de um lado e do outro. Às vezes o meu papel no meio disto, por exemplo, a fazer intervenções junto às empresas, é procurar criar de um lado e do outro uma consciência maior do que é viver com valores diferentes, com experiências diferentes, com crenças diferentes, e criar um bocadinho mais de empatia. Acho que é um desafio muito interessante. E nós, enquanto pais de adolescentes, de crianças, estamos aqui a ser apanhados neste comboio em andamento. Na onda que está a trazer esta revolução também de descoberta de quem somos a nível... E que nos deixa às vezes muito confusos, não é? Porque também faz parte dessa confusão, como nós dizíamos inicialmente, sinto-me assim, mas também me sinto confuso, sinto-me realizado, mas sinto-me confuso. Não é? Nunca houve pais na história que passassem tanto tempo com os filhos como nós passamos, só que ainda assim carregamos muitos de nós o peso de não é suficiente, ou não tem qualidade suficiente, ou não é, ligamos as redes sociais e dá cheio de conselhos sobre o que é que nós deveríamos estar a fazer enquanto pais, e somos simultaneamente os que temos mais recursos, os que disponibilizamos mais tempo, mas não necessariamente aqueles que se sentem mais preenchidos e realizados, não é? Porque temos muitas dúvidas. É por isso que podcasts como o teu podem ser uma boa fonte de busca de informação, de encontrar informação, mas também de encontrar algum conforto em estou a fazer o melhor que posso e está muita coisa a acontecer e sinto-me inseguro. Sim. E esse trabalho que fazemos para nós, não é? Também é devolvido aos nossos filhos, esse apaziguar-nos com a jornada como está a ser, na era em que está a ser, e às vezes queremos contrariar muito a era, ou o que os avós fazem, ou estes conflitos geracionais, queremos contrariar muito coisas que fazem parte de onde viemos e de onde estamos, e às vezes esse aceitar também da realidade que foi criada e fazer o melhor que sabemos, com leveza. No fundo eu sinto que é mesmo importante esse conceito de como é que eu me estou a sentir, apesar dos resultados. Se eu ando em busca de uma parentalidade muito consciente, mas depois sinto-me sempre ansiosa porque estou sempre a meter o pé na argola, não é? Qual é que é a experiência emanada naquela vivência, não é? O que é que a minha filha vai ver que a mãe emana, ou que a mãe sente ao lidar comigo, não é? E isto também dá muita informação aos nossos filhos do que é estar com eles. Em princípio, os nossos filhos vão ter uma experiência semelhante à nossa, que é acharem que são as pessoas mais importantes do mundo, não é? Nós somos o nosso próprio ponto referencial, não é? Os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, eu sou o centro do meu mundo, e eles são o centro do mundo deles, e eu não sou o centro do mundo deles. Sim. Por isso, em princípio, sei lá, eu às vezes ponho-me a imaginar umas coisas que não sei se são assim um bocadinho, se são ok para toda a gente pensar nisto, mas às vezes ponho a pensar, imagina que os meus filhos estão no meu funeral.
não é? E juntam-se ali os três durante uns instantes e estão a falar sobre o pai. E até estão num ponto em que não estão propriamente tanto a sentir dor ou perda, mas mais, o nosso pai. E eles, em princípio, espero eu, vão dizer algumas coisas muito fixes, não é? O papai era fixe, fazia isto, e lembras-te, fazia aquilo, mas também se vão lembrar, quando o papá era um chato do caralho. E se eu estou em paz em relação a isso, sabes? Eu acho que não há nada que eu possa fazer para que isso não venha a acontecer. Eu estou relaxado em relação a isso. E eu acho que esse relaxamento ajuda-nos imenso, sabes? A perceber que nós podemos procurar ser tão conscientes quanto possível e podemos estar constantemente focados em fazer o melhor que podemos. E às vezes o melhor que podemos e o melhor que conseguimos, mesmo assim, eles não vão gostar, ou mais tarde vai gerar dúvidas ou incertezas, ou preferia que não tivesse acontecido assim. E se nós relaxarmos em relação a isso, acho que podemos ter uma experiência melhor agora. Não é? Sim. E esse relaxamento também nos ajuda a integrar mesmo também. Quando nós estamos saímos tanto da sobrevivência e da resistência e vamos mais para essa vida e para essa aceitação, também aceitamos mais tudo aquilo que sentimos com aquilo, não é? Sim. Ainda que aquilo tenha causado dor, ou que eu não tenha sido aquilo que eu esperava ser, estar em paz com isso. Isso é um grande trabalho interno. É um grande trabalho interno. Eu acho que muitas pessoas têm medo desta visão, porque acreditam em relação a nós próprios no mesmo em que acreditam em relação às crianças, que é quando nós relaxamos e somos mais honestos e transparentes, que com isso vem a permissividade, que é, então eu enquanto pai vou relaxar em relação isso vai me tornar um pai permissivo, que não quer saber, faz qualquer coisa, faz aquilo que é melhor para ele e não necessariamente para os filhos. Só que isso para já não é a minha experiência, nem é a experiência das pessoas com quem eu trabalho, que é com este relaxamento. Não é? O relaxamento é o oposto da tensão. E nós, quando estamos mais relaxados, normalmente temos mais recursos à nossa disposição. Somos mais criativos, somos mais leves, somos às vezes mais corajosos. Mais inteligentes. Mais inteligentes. E eu acho que muitas pessoas que vivem muito tensas e muito ansiosas em relação à sua parentalidade não estão necessariamente a aceder a todos os recursos a que poderiam aceder se relaxassem um bocadinho mais. Okay? Esta tem sido a minha experiência, é também assim uma parte da minha proposta. Sim, porque isto é, como nós propusemos no início da nossa conversa, é o grande curso de desenvolvimento pessoal que nós temos nesta experiência, a que chamamos de vida. Não é? É o mais importante, mas ainda assim acontece dentro de um contexto que é a vida humana, que nós nem sabemos muito bem o que é, ou para que é que serve, ou o que é que estamos cá a fazer. Por isso também nós não precisamos de levar sempre tudo tão a sério. Há pessoas que levam isto tudo tão a sério. Sim, e eu acho que isso é fundamental para entrar no mundo da criança. Sim. Nós, se falarmos a linguagem da criança e trouxermos a brincadeira como solução para muita coisa, o humor, eu acho que o humor faz milagres nas relações, não é? Sim. Em todas elas, não só com crianças. Exatamente. Sim. Elas convidam-nos a fazer isso mais regularmente, porque também é muito a linguagem da brincadeira, mas sem dúvida que... O humor é uma das coisas mais sérias desta vida, não é? E acho que se nós o trouxermos para... O humor tende a surgir quando nós estamos mais relaxados. E é engraçado isto porque foi uma coisa que eu aprendi assim num sítio inusitado, que foi a trabalhar com atletas de alta competição. Que é, eles têm que... ter desempenhos que são físicos, não é? Praticam desportos de equipa ou individuais, eles necessitam ter desempenho físico, necessitam de utilizar o seu corpo. Só que se eles estiverem tensos à partida, essa tensão interfere com a capacidade deles utilizarem utilizarem o corpo de uma forma realmente eficiente e adequada ao nível de treino que têm. A tensão é inimiga da performance. Por outro lado, quando eles relaxam, têm mais recursos e podem utilizar melhor aquilo que treinaram, aquilo que aprenderam a fazer e tendem a fazer melhores escolhas. E quando nós trazemos isto para outras áreas da nossa vida, acho que também descobrimos mais recursos. Nós temos muitos recursos enquanto pais, mas temos que estar relaxados, e uma das condições para estar relaxados é termos descansados, não é? Isso é uma coisa tão prática, tão simples, que todos nós sabemos. Quando nós não dormimos,
quando estamos cansados, não estamos bem alimentados, não sentimos que o nosso corpo está vibrante, está enérgico, é muito difícil estar relaxado, depois há sempre uma tensão inerente. Uma procura por algo que está a faltar, certo, não é? Novamente certo. aquela questão da sobrevivência e da falta Sim. de algo que está E há aqui. pessoas que estão em contextos onde isto é muito difícil, há pessoas que estão sozinhas, não é? Homens ou mulheres estão sozinhas com crianças e têm muita dificuldade, não têm ajuda, têm muita dificuldade em poder relaxar e nutrir-se portanto, isto mais uma vez às vezes vem de um sítio de privilégio, que é, alguns de nós conseguem criar essas condições mais facilmente. Quem consegue, há que utilizá-las. Para quem não consegue, acho que pode ser um primeiro passo, o que é que eu posso fazer para conseguir? E também podemos estar mais atentos a pessoas que não estão a conseguir, para ajudar, para ajudar, para socialmente ajudarmos, para as empresas poderem ajudar os colaboradores que não estão a conseguir viver esse descanso, esse relaxamento. Acho que é um projeto social interessante, garantirmos que todos temos condições para estar descansados e relaxados, porque quando isso acontece há uma parte dos problemas que são mais fáceis de ultrapassar depois. Sim, sem dúvida, e abre espaço depois a esse lado de acolher mais emoções, não é? Deixa de estar só naquela e começa a ter espaço para abrir, começa a ter segurança para ir mais longe, não é? E é disso também estamos aqui a falar nestes estágios de evolução das gerações, não é? Nós agora temos mais espaço para ir a mais coisas e os nossos filhos vão ter outro espaço para ir também àquilo que nós não conseguimos ir, e isso relaxa-nos só por isso, não é? Essa confiança de que eles têm e vão ter também, porque é a evolução natural das coisas, não é? Então, Pedro, não sei se queres deixar uma palavra final. Eu sinto assim mesmo realizada com a nossa conversa, tocámos em muitos pontos muito importantes, deixámos muitos insights lá para casa para os pais e para o adulto que somos, não é? Para a responsabilidade que queremos ter também na nossa vida e nas nossas emoções, não é? Eu gosto muito também dessa visão de escolha daquilo que eu quero viver e aceitação daquilo que eu sinto com a vida que tenho, escolho, levo, não é? Olha, eu acho que assim a minha mensagem final é que aquilo que tu me proporcionaste a mim durante a conversa foi eu ter uma reflexão sobre o meu papel de pai e sobre as minhas vivências enquanto pai. E eu acho que é isso que muitas vezes falta aos pais e às mães, que é quando começam, alguém lhes pergunta ou até existe uma oportunidade de falarem sobre si, a atenção vai imediatamente para o comportamento da criança e as falhas da criança e os problemas da criança e se calhar procurar ter uma abordagem mais parecida com aquela que nós mantivemos aqui durante a conversa, onde nós deixamos que o foco estivesse em nós, enquanto pais, naquilo que nós pensamos, sentimos. Eu acho que esse é um bom ponto de partida. Eu acho que muitas pessoas nunca chegam a fazer este exercício porque estão demasiado dentro do mundo prático da parentalidade, que é muito importante, não é? Tu tens filhos pequenos e sabes que as coisas têm de acontecer, têm de aparecer feitas, não é? É absorvente, só que elas têm que aparecer feitas, sendo que metade das coisas elas na realidade não precisam de ser feitas, não é? Eu vejo as pessoas com aquela luta para os filhos tomarem, sei lá, banho todos os dias, uma luta terrível que algumas pessoas têm. E quando perguntam, mas quem é que disse que os teus filhos têm que tomar banho todos os dias? E a pessoa fica confusa porque nunca parou para pensar que aquilo é uma escolha dela e que às vezes nem é uma escolha muito consciente, mas não é assim que faz toda a gente, não é? Ou eu gosto muito de ouvir a Mia quando está a falar sobre os desafios que os pais e as mães trazem até ela. Porque às vezes nós percebemos que são desafios que nós é que inventamos, nós é que os criamos. Metade deles simplesmente podíamos parar com aquilo e a nossa vida ficava mais fácil. Mas o aprender a não ter só aí a nossa atenção, só na dimensão prática, no vestir, no alimentar, no transportar, e ter também, colocar o foco em nós. Quais são as minhas grandes intenções como pai? E como é que eu posso assegurar que essas intenções realmente se transformam em realidade. E eu acho que nós aqui na nossa conversa deixamos 2 ou 3 ideias de reflexões que podem ser feitas e se calhar ter essas reflexões pode depois mudar muita coisa também ao nível prático. Sem dúvida. Sem opção no lado prático. Há coisas, é o que as pessoas me dizem, olha, eu comecei a refletir mais e houve problemas que
parece que deixaram de ser relevantes ou surgiram soluções novas sem eu pensar muito sobre isso. Transformando cá dentro, algo muda cá fora e nem manuseamos tanto cá fora, mas houve alguma coisa que mudou cá dentro. Então este mexer no oculto e no invisível tem um poder que depois também se manifesta em coisas que olha, que era um problema e deixaram de ser, não é? Sim, acho que o disseste bastante bem. Sim, agora. então é isso, Pedro. Olha, muito obrigada, estou muito feliz pela nossa conversa. Temos Obrigado. ainda um presentinho de final de conversa de uma oferta da Terra, Que um miminho. Obrigado. Muito obrigada. Assim, uns snacks saudáveis. Que bom. E fico muito contente também por ter estado aqui connosco nesta estreia na FNAC do Porto. Então, estarmos aqui também é muito especial e poder receber pessoas que também trabalham tão bem aqui nesta área e vocês são de cá, não é? Então é muito, muito especial poder receber-vos aqui. Estou muito feliz, muito obrigada a quem esteve connosco aqui nesta edição do Porto, todas as mães que vêm aqui também convidar-se a si próprias com estes espelhos e com estas conversas que nós fazemos aqui possam trabalhar-se também internamente e assim sinto sempre que esta cura individual é uma oferta para o coletivo, não é? Então é mesmo um presente que oferecemos este olhar para nós próprios, não é? Aos outros, e às vezes é mesmo esse o caminho, de fazermos mais por nós e isso é o que o derradeiro presenta aos outros. Então era esta mensagem também final que eu queria deixar. Muito obrigada por terem estado aqui ao vivo, a quem está a ver-nos em casa, vemo-nos no próximo episódio e até breve. Obrigada, Pedro. Obrigado.